Mas hoje, pessoal, o dia 5 de agosto é o Dia Nacional da Saúde. Dia este que foi dedicado a Oswaldo Cruz, sanitarista conhecido, renomado, premiado nacional e internacionalmente. Na época, em 1903, Rio de Janeiro era uma cidade pestilenta. Ninguém queria ir negociar no Rio de Janeiro. Os navios não queriam aportar nos portos para pegar os grãos de café, que era a principal fonte de renda do país, com receio de pegar a varíola, de pegar a peste bubônica, que estava assolando a cidade do Rio de Janeiro, rotulada na época como cidade pestilenta. Tanto é assim que um contratorpedeiro italiano, está escrito lá na história, dos 350, mais ou menos, soldados que tinham no navio, Cal Moreira, mais de 200 contraíram a doença e vieram, acho que, a falecer do problema. Veja só como era grave a situação. Os embaixadores, no verão, iam para Petrópolis, porque o verão piorava a incidência, né, das doenças que estavam graçando a cidade do Rio de Janeiro. Naquela época, achava-se que a peste bubônica contagiava pela roupa, contagiava pelos líquidos emanados da pele do paciente, e só mais tarde é que Oswaldo Cruz suspeitou de que a peste bubônica não era contaminada, não levava a contaminar os outros pelo contato, pela roupa ou qualquer outra forma de contágio via substância purulenta, e sim através da pulga do rato. Hoje, que é uma coisa tão comum, gente, mas naquela época isso foi uma coisa estrondosa. Então ele mudou totalmente a maneira de combater o problema. Ao invés de fazer as desinfecções, queimar roupas, fazer os afastamentos, ele promoveu uma caça ao rato, criando inclusive a figura do caça-rato, na época no Rio de Janeiro. E o brasileiro, minha gente, como sempre, a gente tem sempre esse fator pitoresco. O brasileiro fazia rato de papelão para enganar o comprador de rato, quando ele ia buscar o rato morto nas residências, né, e pagar pelos ratos mortos. Acontecia este fato. Mas a verdade é que Oswaldo Cruz mereceu e merece todas as homenagens que possamos dar. Entrou na faculdade de medicina com 15 anos de idade, fez um curso na Universidade de Paris, e aos 31 anos de idade foi diretor-geral de saúde no Rio de Janeiro, cargo este hoje equivalente ao de ministro da saúde. Porém, Carlos Chagas não tinha nenhum cacoete político. A coisa era técnica, era científica, e ele mandou a população, os caça-mosquitos, entrar nas residências, procurar os focos de mosquito, independente da vontade dos moradores. Isso sem nenhuma propaganda prévia. Hoje a gente tem o negacionismo, mas o negacionismo existe por uma questão própria, pessoal de cada um, mas não é por ignorar os fatos. Na época não existia propaganda. Chega um camarada na sua porta e entra na sua residência, vasculhando tudo, levantando lata de lixo, destampando panelas e tal. Então isso provocou uma revolta das pessoas, na época chamada de revolta, esqueci o nome agora, a revolta popular que aconteceu em função disso aí, né, que o povo, contrariado com isso, não aceitava essas medidas de Oswaldo Cruz. E
houve um constrangimento também político. Os opositores de Prudente Moraes aproveitaram a insatisfação popular e houve até um golpe de Estado. Veja só, gente, onde a coisa pode descambar, fruto apenas de uma questão sanitária. Mas tudo se resolveu. Anos depois, a população em peso do Rio de Janeiro procurou Oswaldo Cruz e rendeu-lhe as homenagens devidas. Oswaldo Cruz ganhou medalha de ouro na Alemanha pelo seu trabalho, ganhou também a medalha de ouro em outro país que não me lembro agora, da Europa, e teve aqui no país todas as honras e todas as glórias devido ao excelente e brilhante trabalho que executou no combate ao mosquito da dengue, que hoje chamado mosquito da dengue, da chikungunya, mas que na época provocava febre amarela. A vacinação foi obrigatória. Imagina hoje, com todo o conhecimento, com toda a propaganda, com toda a ciência, a gente tem gente que não quer fazer, que não quer ser vacinado. Você imagina naquela época, sem divulgação, sem propaganda nenhuma, sem educar a população, sem mostrar para a população a necessidade da vacinação. Imagine a revolta que isso não provocou na época. Então eu não poderia deixar passar em branco o dia 5 de agosto, Dia Nacional da Saúde, dia em que Oswaldo Cruz nasceu e foi consagrado para conscientizar a população para a necessidade da saúde sanitária. O sanitarismo é extremamente importante e Oswaldo Cruz foi o seu principal representante. Obrigado, presidente.